Olá pessoal, tudo bom? Quero deixar aqui o meu recado, a forma de eu me comunicar, né? E deixar um testemunho de como eu me adentrei à cultura racional. Uma das razões do qual eu sempre estou insistindo, né? Que as pessoas conheçam o que eu conheço, a cultura racional. E é um fato que já ocorreu comigo há 60 anos lá atrás. Eu tinha meus 6 anos de idade, né? E conforme eu disse no vídeo, quando eu peguei o conhecimento, eu já vinha mais ou menos já à busca, né? Porque já estava dentro de mim. Esse conhecimento já estava dentro de mim um pouco. E eu quero aqui, acho que não é um fato que eu sempre comento com muita gente, eu comento muito com poucas pessoas. Às vezes, o pouco que às vezes a gente comenta, as pessoas acabam ficando meio incrédulo. Será ou não será? Não é para acreditarem, né? É um fato que aconteceu comigo. Alguns da minha família já sabem, eu já comentei com eles. Alguns amigos, né, parentes. Alguns o pessoal da cultura também. E por isso que é uma coisa que me guarda muito no meu coração. Não tem como eu negar a minha existência, não tem como eu negar a minha raiz, minha origem, né? Não tem. Baseado em tantas provas, né, e comprovações que a gente tem, que eu tive lá no princípio, com os meus 6 anos de idade. Eu me recordo, hoje, na época eu tinha meus 6 anos e nós morávamos numa casa pequena. Meus pais, era eu e meu irmão, dormia numa cama de solteiro, eu e ele, dividíamos uma cama só. Eu dormia no pé, ele dormia na cabeceira. É o mais velho, né? Um ano mais velho. E eu tive muita convivência com seres que chegavam, né, à noite, nas horas mais silenciosas, para fazer a comunicação comigo. E esses seres, meus irmãos, que sempre me acompanham, né? E são seres celestiais. Eu me recordo que quando eles chegavam no meu quarto, em muitos casos eu até falava para minha mãe deixar a luz acesa, mas minha mãe não tinha muito noção do que estava ocorrendo. Mas com a luz acesa ou apagada, quando eles apareciam na porta, a porta enorme, eles eram a altura da porta. E eu nunca tive receio nem medo. Passei a me acostumar com a convivência que eles tinham, né? Eles sentavam na minha cama ali, conversavam comigo, falavam muitas coisas, colocavam a mão no meu coração, no meu peito, assim, né? Falava muito sobre a origem, que quando eu fosse maior, que eu fosse mais adulto, eu iria encontrar um conhecimento de muita grande importância para toda a humanidade, que eu iria encontrar esse conhecimento e iria ser de certa forma, uma pessoa que levaria essa mensagem que eles deixaram também para mim. Muitas coisas que eles me disseram, eles não falavam mentalmente, né? Eles não tinham olhos, não via nada, boca, não tinham. Eles eram seres de luz, conforme está aqui. Vocês já devem ter visto
Essa foto no meu Face foi uma das imagens que me chegou próximo. Essa imagem tirei de um filme que eu assisti, O Presságio. Quem já assistiu esse filme, eles aparecem no final dos filmes, onde eles fazem todo o resgate e retorno dos seres que estão despertos na Terra. E eram totalmente brilhantes, iluminados, um pouco melhor do que a imagem. Não tem como detalhar e explicar. A luminosidade deles era muito forte, mas não me afetava, não me dava medo. Não tinha pigmentação nenhuma de cor. Era um corpo. Ele se apresentava em forma de um corpo humano em luz, né? É uma luz formando um corpo humano. E eles deixavam muita coisa no meu sentimento. E eles me falavam que no passar da minha vida, no decorrer da minha vida, eu iria aflorando essas coisas que estavam dentro do meu sentimento, que eu ia lembrando. E muita coisa realmente veio acontecendo e veio recordando. E o conhecimento que eu aprendi na Terra, porque também depois eu fiquei buscando, né? Como eu falei, eu fui religioso católico até meus 14, 15 anos, que eu seguia os meus pais, que me pegavam na mão da gente. Mas não era a minha ansiedade de descobrir isso, de estar numa igreja, mesmo porque os professores de catecismo chamavam eu. O professor falava que eu era muito rebelde, porque eu questionava muito ele, as coisas que ele falava. Eu não concordava com certas coisas, né? Porque eu já tinha muita coisa dentro de mim. Então ele me chamava de eu era rebelde. Não é que eu era rebelde, é que já existia uma versão, né, dentro de mim. E no passar dos anos foi quando eu descobri, né, meus 19 anos, que eu fui descobrir a cultura racional e bateu. Conciliou tudo. Tudo que eles me diziam dentro do meu conhecimento, dentro de mim. Muitas coisas que eles me falavam, né? Quando eu fui ler o primeiro volume da obra Universo em Desencanto, eu li o primeiro volume e lembro até hoje chorando, na primeira noite. No mesmo dia que me divulgaram, como eu falei num dos vídeos, que nessa época eu era roqueiro, eu dava baile, eu dei muitos bailes, e eu conheci cultura racional dentro de um salão de baile. E a pessoa que me divulgou passou a ser a minha esposa, mãe dos meus filhos, né? E aí aquilo bateu. Quando ela começou, a gente dançando ali, na época era muito a música, era uma dança coladinho, lento, né? E aí ela me falando, a música terminava, já saía para fora, ela continuava. E eu questionava, perguntava, cutucava, voltava, dançava, voltava. Nossa, aquilo chamou muita atenção, porque tudo batia, o que eu queria, o que eu buscava. E eu queria conhecer aquilo logo, eu queria conhecer aquilo aquele dia. Eu comentei com ela que eu precisava conhecer. Ela disse que a mãe dela, que tinha esse conhecimento, ela também era estudante. Terminou o baile, terminou a festa, levei ela para casa. E ali acabei conhecendo a mãe dela detonei de questionamento, de pergunta. A mãe dela acabou me explicando, fazendo muitas divulgações. A mãe dela era dona de uma pousada, né, em São Paulo. E tinha um empresário do Tim Maia que vira e mexe, ele frequentava, ele se hospedava às vezes nessa pousada.
Acho que muitos aqui antigos devem ter conhecido o Francisco, né? Ele aqui em São Paulo, ele agendava alguns shows do Tim Maia. Então, quando o Francisco ia lá, nossa, eu ficava conversando com ele direto. Eu queria saber cultura racional. Eles conheceram a pessoa que me deu o livro, a mãe da qual acabou sendo a minha esposa, que me deu o livro. Ela conheceu esse livro através do João Salopa, que foi um dos primeiros que trouxe o conhecimento para São Paulo, né? E ali deslanchei, né? Dali fui convivendo com o Francisco, comecei a divulgar em São Paulo, Praça da República, no princípio, nos anos 75, né? E ali deslanchei, né? E eu depois tive muitas outras provas deles aqui. Eles acabei tendo muitas comprovações da existência deles. Visualizações também. Acabei conhecendo o mestre, Manuel Jacinto Coelho, em Belford Roxo. E muitos fatos, muitas coisas que não vêm, às vezes, no caso de comentar. Mas é as razões do qual eu sempre estou insistentemente em transmitir conhecimento de cultura racional para todo mundo, né? Desde quando eu peguei nesse conhecimento, me bateu. Porque esses seres, quando sentavam na minha cama, eles falavam comigo, conversavam comigo mentalmente. Eu até falava para minha mãe, chegava de manhã, eu falava para minha mãe assim, que esses seres vinham conversar comigo de manhã, de noite, que eles falavam um monte de coisa para mim, minha mãe falava que era pesadelo. Isso é pesadelo, para com isso. Então minha mãe acabava querendo cortar isso de mim. Muitas das vezes eu sentado de manhã na cama, porque quando eles sentavam e quando eles iam embora, eles eram enormes, eles simplesmente iam sumindo assim na minha frente, sumindo, né? A impressão que eu tinha é que eles ficavam debaixo da cama. Eles sumiam, mas a impressão que eu tinha, eu criança, 6 anos, que eles escondiam debaixo da cama. E de manhã, às vezes, chamava minha mãe para que minha mãe fosse me pegar. Eu ficava em pé na cama, eu não queria pôr o pé no chão, porque eles pegavam no meu pé. Eles brincavam muito comigo, mesmo porque eles pegavam na minha mão, falavam para mim, filho, fala para sua mãe que você não está tendo pesadelo e nem é sonho. Isso tudo é real. Eles pegavam, beliscavam minha mão, pegavam no meu corpo. Então eles mexiam comigo e falavam que aquilo não era sonho. Que era para mim falar aquilo para minha mãe. Não é sonho, não é pesadelo. Mas para mim era tudo real mesmo, né? Tanto é que eu tinha receio de que pôr o pé no chão deles segurar meu pé. Eles tinham algumas brincadeiras. Eu nunca tive medo, sempre tive uma convivência. E depois de adulto também, quando eu conheci o universo em desencanto, tive visões, né? O próprio mestre foi um dos que me falou, tal dia você vai estar junto com um habitante do mundo racional, um habitante celestial. E realmente tudo acontecia. Já tive várias visões, vários fatos. Como eu já conversei com o mestre Manuel Jacinto Coelho, em outras partes ele saiu do retiro. Mas eu comento isso, eu sei que muitas poucas pessoas talvez acreditam. Mas é o meu testemunho daquilo que ocorreu. Existem vidas lá fora? Existem sim. Existem seres celestiais? Existem sim. Todas as grandes moradas, existem vidas, cada um no seu nível, da sua forma, né? E hoje, com o conhecimento racional, que é um livro de grande poder,
e a gente fala das páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Brilhantes por quê? Porque é um livro muito forte. Ele conversa com a gente. Quando você pega nos primeiros volumes, ao decorrer da sua leitura, no decorrer do tempo de leitura, tempo ao tempo, você vai perceber muitas coisas. As próprias pessoas vão ter suas provas e comprovações, como muitos de nós têm, como eu tive. E por isso não há razão nenhuma. Por isso que eu tenho todo esse meu tempo de cultura racional, é a minha razão da minha existência. Né? Com o conhecimento, eu aprendi a entender tudo e todos. Aprendi que esse conhecimento ele conversa com a gente. É um ser superior conversando com você, conversando com a gente, nos educando, nos amoldando, nos orientando, nos disciplinando. Né? É um conhecimento que nos dá instruções de viver, instruções da vida. Eu aprendi muito, devo muito ao conhecimento, devo muito à cultura racional, sou muito grato e tenho muita gratidão de ser o que sou, estar onde estou, fazer o que faço, ter o que tenho e saber o que sei. Sou muito grato e tenho muita gratidão pela cultura racional, por tudo que aprendi. E o que eu aprendo, eu procuro passar. É o meu dever. É o meu dever. Não é a obrigação, porque, veja bem, a cultura racional ela não tem obrigatoriedade de nada. Não tem regras, como eu sempre falo, não tem rituais. Ela não se trata de religião, mas também não é contra, porque ela é continuação. Não é filosofia, nem ciência, nem teoria extraída da mente humana. Mas não é contra, por quê? Porque ela complementa tudo isso. Tudo que existiu, que existe, que está educando a humanidade, como eu sempre falo, nos meus vídeos anteriores eu tenho falado, isso, os conhecimentos que estão todos na Terra é para educar, para catequizar, para doutrinar o ser humano e o ser humano se tornar mais manso, mais calmo, mais compreensível um com o outro. Então as religiões, filosofias, teorias, todos os conhecimentos dos grandes iluminados, mestres que trouxeram esses conhecimentos foram com essa finalidade. Né? Tivemos o preparo nas religiões, o preparo na espiritualidade. Tem pessoas que se foi buscar o conhecimento nas religiões, buscam o conhecimento nas religiões. Outros buscam o conhecimento na espiritualidade. E nós, da cultura racional, aprendemos a desenvolver a nossa intelectualidade. Porque são caminhos, né? Eu passei pelo período religioso quando era criança, fui católico, fiz a primeira comunhão, crismei no catolicismo. Depois, com o tempo, procurei buscar a espiritualidade, como eu disse. Eu vivi a busca de conhecimentos, como eu li muitos conhecimentos. E quando eu conheci e tive os primeiros contatos com o nosso grande mestre, Sr. Manuel, ele me ensinou que nós deveríamos de procurar outros conhecimentos também, aprender outras coisas para que a gente pudesse fazer comparações para ter um melhor entendimento, né? De você entender melhor a cultura racional e entender melhor as outras filosofias, teorias religiosas, científicas e todo o plano terreno artificial que existe aqui embaixo. Mas a cultura racional ela dá todo o complemento de tudo. Né? Para entender a cultura racional não é difícil. É complexo para quem está pegado na matéria. Porque, como eu já falei, a
A inteligência artificial ela é diferente da inteligência racional. Inteligência racional é outro nível. Então, a cultura racional, ela nos desenvolve a intelectualidade. A espiritualidade nós já passamos, eu já passei pelo caminho da espiritualidade. Já passei pelo caminho da religião. Foi muito bom. Grato. A gente tem muita gratidão pelos caminhos que nós passamos, por todos os degraus que a gente passou. Tudo foi muito importante, como é importante para muitas pessoas que estão buscando também. Uns estão buscando nas religiosidades, nas religiões. Outros estão buscando em conhecimentos de autoajuda. Outros estão buscando na espiritualidade, são os grandes esotéricos, os místicos, eles já não pesquisam, não buscam muito na religião. Tem os ateus, que também vivem à busca, eles não acreditam em Deus. Por quê? Porque existem milhões de deuses. Se for contar o que existem milhões de deuses na Terra, desse plano de vida aqui, então eles chegaram num ponto que eles se frustraram com tudo isso, né? E a gente sabe que só existe um ser superior só. E a cultura racional, ela nos desenvolve a intelectualidade. Né? A intelectualidade. É a inteligência natural da própria natureza, que é o raciocínio, que é o elo de ligação com a nossa origem, é o elo de ligação com Deus. É o elo de ligação com o nosso ser superior. Somos semelhantes a Ele em luz. Deus é um ser supremo, muito além luz de tudo isso. Existem as camadas intermediárias aqui em cima, que são os grandes irmãos celestiais das grandes moradas, porque cada morada tem o seu identificação de vida, sua identificação de aparição e materialização na Terra. Temos o bom e temos o mal. Tem os que nos ajudam e tem os que nos faz apegar mais à matéria. A inteligência artificial, ela nos faz apegar à matéria. A inteligência racional, que é a intelectualidade, ela faz nos apegar disso tudo. Então, o despertar é bem diferente daquilo que muitos pensam, né? Às vezes a pessoa, equilíbrio físico, moral e financeiro, estou desperto. Não é assim, não. É bem, muito além a superioridade de você despertar a desenvolver uma intelectualidade, de você se tornar uma pessoa inabalável e conhecer a si próprio, o seu ser e seu eu superior. E a cultura racional, ela completa tudo isso. E esses meus irmãos, eles me deixaram muita informação dentro de mim. Hoje, eu às vezes aprendo comigo mesmo quando eu estou conversando, ou fazendo uma palestra, ou uma conferência, ou às vezes num bate-papo, numa reunião, uma conversa assim, suave. Às vezes saem coisas que eu aprendo comigo mesmo. Que o conhecimento me trouxe tudo isso num leque aberto, e muitas coisas eu tenho guardado. E esse conhecimento, como eu falei, são páginas brilhantes, porque é um ser superior que fala com a gente. É um ser superior que vai conversando com você, que vai falando da sua vida do dia a dia. Né? Não sei se já alguém ouviu falar naquele livrinho Um Minuto. A cultura racional, o livro Universo Secreto é assim. Você abre uma página, está falando uma coisa que aconteceu com você naquele dia. Porque ele fala da vida do dia a dia da gente, o que está acontecendo, dos nossos desequilíbrios, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, o livro, ele é um ser superior que está conversando com você. Ninguém, sendo estudante de cultura racional, vai se sentir só, vai se sentir na solidão. Porque esse ser superior, ele está com você diariamente. A partir do momento que você pega no livro, é um ser superior conversando com você.
falando da sua vida, do seu jeito, da forma como o ser humano é. Isso acontece, isso é real, é só provar, né? Não dá para julgar um livro pela capa, então tem que conhecer.